Olá, bom dia. O louvor me pegou de surpresa, eu ainda ia fazer uma oração aqui, mas vou fazer de pé assim mesmo. Peço que você feche seus olhos, recline sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui para aprender a Tua palavra. Que o mensageiro dessa manhã não possa atrapalhar a Tua boa obra. Que a Tua mensagem chegue nos corações de quem precisa, Senhor, e primeiro na minha. Mostra a Tua misericórdia essa manhã aqui, Senhor, nessa mensagem. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Essas duas passagens que foram lidas mostram um Davi que teve a oportunidade de resolver o seu problema por duas vezes. E antes de começar a indicar essas duas passagens, eu queria explicar para a igreja o contexto. Qual era o contexto que Davi estava passando ali naquela região? Como todos nós sabemos, Davi venceu Golias, um irmão que foi levar alimento para os outros irmãos, se permitiu ali ser utilizado pelo Senhor, porque ele viu que um homem, um filisteu, estava colocando em xeque a autoridade do seu povo e do seu próprio Deus. Quem era aquele que desafiava o próprio Deus? E a partir daquela vitória, Davi foi colocado pelo próprio rei Saul como um capitão de exército, como aquele que encabeçaria todas as batalhas do seu povo, do povo de Israel. E sabendo da unção que já tinha, porque ele já tinha tido essa experiência com Samuel, Davi tomou posse daquela função que o próprio rei havia lhe colocado para vencer vitória após vitória após vitória, executando aquilo que ele tinha lhe entregue pelo rei Saul. E assim ele continuava. Voltando alguns capítulos atrás, o rei Saul percebeu que Davi realmente era um homem diferente. Era um homem que, antes de qualquer batalha, pedia orientação ao Senhor. Ele era ministrado e orientado conforme a vontade do Pai. Mas aí começou o grande problema. Porque algumas mulheres começaram a cantar: eis que Saul derrubou milhares, enquanto Davi venceu dezenas de milhares. Esse simples cântico chegou ao coração daquele rei, e ali ele sentiu que existia um adversário. A partir desse momento em que o rei Saul colocou o seu orgulho à frente do que Deus já tinha ungido, é que começou a grande perseguição. A partir de então, ele decidiu tirar a vida de Davi. Ao ponto que Davi teve que fazer várias alianças com o próprio filho do rei Saul, com Jonatas. Pessoas foram levantadas para que esse homem, mesmo perseguido, não perdesse a própria vida. E Davi tinha um carisma tão grande que, além de acompanhar o seu exército, ele era respeitado e querido por todos que o rodeavam. E isso também gerava muita insatisfação do rei. E é dentro desse contexto que esse homem vivia: perseguido, risco de morte, com alguns companheiros de batalha, fugindo daquele que era o rei, daquele que lhe tinha lhe dado autoridade para exterminar outros exércitos. E é dentro desse contexto que eu gostaria de trazer à igreja 3 reflexões. A primeira é: nós temos perguntado a Deus, quando nos bate a vontade de reagir a quem nos aflige, a quem nos prejudica, qual é a sua motivação? Quando alguém faz um mal para você, o que é que vem à sua cabeça e o que é que você faz com isso?
Davi perseguido, ele teve a possibilidade, nessas duas passagens, de encerrar toda aquela situação. Às vezes, não pela própria mão dele, mas pela mão daqueles seus companheiros de exército. Mas ele não fez. Ele preferiu dizer não. E eu posso imaginar que deve ter tido vontade de fazê-lo. Mas todas as vezes que foi oportunizado a ele acabar com aquela guerra interna, acabar com aquela perseguição contra um homem que ele não tinha feito nenhum mal, pelo contrário, tinha liberto o seu próprio povo, ele decidiu dizer não. Porque ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. E isso me lembra uma ilustração, um amigo meu me contou, que ele disse que ele tinha um grande amigo, que tinha um sócio, e que esse sócio era muito empreendedor, mas muito desorganizado. E aí chamou esse amigo para montar uma empresa, porque ele era muito certinho, planejador, muito organizado, muito aquelas coisas, seus pingos nos is. E eles sempre começavam um negócio de um jeito, e toda vez que era na hora de dividir os resultados, esse outro amigo desfazia. E aí, ele percebendo que as coisas não iam bem, mesmo assim insistiu, pela segunda vez, nesse mesmo negócio. E nesse mesmo negócio. E cada vez que a empresa gerava resultado, a divisão nunca era que foi acertada. E aí esse amigo meu perguntou: mas rapaz, vocês montam a empresa, vocês fazem ela crescer, vocês dão resultado, e na hora do bem bom, esse teu sócio faz diferente do que foi acertado. E aí o sócio veio com a pérola, que é a que eu queria dividir com a igreja. Ele não estava nessa sociedade para empreender. Ele estava nessa sociedade para estar junto desse amigo. O que menos valia ali era dinheiro. O que menos valia ali era resultado. O que menos valia ali era um negócio. Mas ali ele achou uma oportunidade de estar com um sócio, um companheiro, um amigo, de estar dividindo as tristezas e alegrias, porque não era sobre o negócio, era sobre estarem juntos. Porque nessas oportunidades, ele podia conversar sobre tantas coisas da vida, sobre família, sobre filhos, sobre dificuldades pessoais. Então, por mais que quem olhasse de fora dissesse: sai daí, isso não está bom desse jeito, isso está errado, é injusto, não era sobre isso. Era sobre manter uma amizade de anos e anos e anos, que ele não queria deixar de mão. E mais, além de não deixar de mão, ele queria construir isso por mais e mais anos, por mais que ele apanhasse toda vez que escutasse do sócio: olha, mas a gente vai fazer desse jeito dessa vez. Enquanto o mundo nos prega sobre justiça, o Evangelho nos ensina sobre misericórdia. E é isso que Davi vem a trazer nessas duas passagens. E a pergunta que fica é: quando alguém machuca você, você tem se preocupado em dar o troco? Ou você reflete em Deus, se aquela oportunidade não seria para uma restauração de paz? Mesmo sendo você a pessoa ferida. Davi precisou se esconder de Saul por diversas e diversas vezes. Momentos em que ele corria risco de vida, passava fome, passava sede. Mas existiam homens que caminhavam com Davi, guardando aquele sonho com ele. Guardando um sonho de deixá-lo ser o líder daquela região. Mas sem cometer talvez o maior erro, que seria ferir ou tirar a vida daquele que o próprio Deus ungiu.
Quando você é o machucado, o que é que você faz com isso? Para onde você guarda essa dor? Você tem procurado perdoar aquela pessoa que te machucou? Ou você tem procurado reagir na mesma mão, na mesma dose? Sejam, como foi dito na confissão, nós pecamos por palavras, ações, omissões. Como é que nós, povo de Deus, que conhece da palavra do Senhor, temos reagido? Quando um colega, quando um pai, quando um irmão, quando um chefe de trabalho te machuca, você sabe que é injusto. Qual é a tua reação? E nessa caminhada que Davi havia com o seu exército pessoal, fugindo desse rei, é que eu gostaria de trazer a segunda reflexão dessa manhã. Mesmo perseguidos, Deus sempre levanta pessoas para seguirem conosco, para contribuir de alguma forma com as nossas decisões. Davi estava ao lado dos seus naqueles dias. Como eu disse, tirar a vida de Saul seria a mais fácil das decisões. E ele foi incentivado por esses amigos, esses companheiros de guerra, a fazê-lo. Mas a pergunta é, quem era o ungido do Senhor? Era o próprio Davi. Talvez, se ele tivesse tirado a vida do rei ali posto, talvez ele fosse a próxima vítima. E mais ainda, ele respeitou a autoridade do próprio Senhor Deus quando ungiu aquele homem. Aquela unção, ele sabia que não vinha de homens, porque o próprio Davi era a exceção. De tantos irmãos, aquele jovem que cuidava de ovelhas foi o escolhido do Senhor, colocando toda a lógica daquele sistema, daquele contexto histórico em xeque. Porque quando Deus escolhe, Ele escolhe da forma dele. Ele faz da maneira tal que Ele confunde os sábios. E só por amor, só por comunhão, quando nós estamos investidos de perseguir esse Deus, de caminhar com Cristo, é que nós entendemos que não pode ser pela nossa lógica. Não pode ser pela minha razão e nem na sua razão. Porque se for por ela, a gente vai bater do mesmo jeito que apanhou. Porque essa, meu irmão, é a primeira vontade que dá. Homens fiéis a Davi, ali caminhando com ele, pedindo a vida de Saul, e ele disse não. Porque ele sabia quem havia ungido aquele homem. E é assim, quando nós estamos na caminhada, às vezes sofrendo, talvez com uma doença, um desemprego, uma perda de uma amizade, Deus sempre levanta alguém para chegar próximo da gente, para dar uma opinião. E que eu espero em Deus que você escute, mas ore e pergunte ao Senhor o que fazer com aquilo que você recebeu, com aquela opinião, aquele conselho que você recebeu. Muitas vezes aqui, nós, como igreja, somos aconselhados e muitas vezes, e talvez mais, somos conselheiros. Mas quando você recebe esse conselho, você coloca aos pés de Cristo? Você coloca essa opinião ou essa orientação diante do Senhor para saber se essa é a vontade dEle? Porque ela sempre vai ser a boa, a perfeita e agradável? Ou é mais fácil escutar e seguir e aplicar? Essa também é uma reflexão que a gente tem como fazer como igreja. E é sempre nas dificuldades que acontece de Deus levantar pessoas. E aqui eu queria trazer um contexto de um grande atleta conhecido por todos nós, que foi Roger Federer. Ele foi
o suíço mais campeão de todos os torneios de tênis do seu país. Ele encerrou as suas atividades com 41 anos de idade. E ele disse que ele só não deixou antes, porque a esposa, que se chama Mirka, e seus 4 filhos sempre acompanharam ele por onde quer que ele passasse. Por cada grande slam que ele iria, estava ali a esposa e os filhos. E em 2022, esse atleta dedicou um espaço para agradecer a estrutura familiar, que foi sempre o seu porto seguro, e que fez ele tomar a decisão com paz de parar na sua atuação. E ele disse: quero agradecer especialmente a minha fantástica esposa, Mirka, que viveu cada minuto comigo. Ela aqueceu-me antes das finais, assistiu a inúmeros jogos, mesmo quando estava grávida de 8 meses, e aguentou ao meu lado na estrada com a nossa equipe durante mais de 20 anos. Também quero agradecer aos meus 4 filhos maravilhosos por me apoiarem, sempre prontos para explorar novos lugares e criar memórias maravilhosas pelo caminho. Você tem agradecido as pessoas que Deus te levantou nos seus momentos de deserto? Você tem dado valor a essas pessoas ou elas só são procuradas quando vem a aflição, vem a dor de cabeça, vem a doença? Nós sabemos que a nossa vida ela até é realizada por fases. E algumas pessoas que nos ajudaram muito ficam lá para trás. Mas você tem guardado essa gratidão no seu coração? Atento às pessoas que um dia te ajudaram a você retribuir esse auxílio, esse ombro, onde você um dia pôde chorar. Porque por mais que a nossa relação com o Senhor seja vertical, Ele coloca pessoas na nossa vida para a relação horizontal, para estar caminhando com você, para te dando uma palavra de exortação, de encorajamento, de dizer, não desista, eu estou aqui com você. Ou dizer, vai passar, tenha calma, é uma fase, é um período, mas isso vai passar, como muitos de nós sabemos que já passou, que virou passado, ou talvez você esteja vivendo num presente assim. Como está o nosso coração para essas pessoas que chegaram a nós, que Deus levantou? Nós temos esse espírito de gratidão. E mais, nós somos ousados a, mesmo escutando os conselhos, decidir de uma maneira diferente. E essa pessoa, por amor, respeitar a sua decisão, os seus projetos, os seus sonhos. Eu lembro que quando eu estava terminando o meu curso de Direito, eu fui chamado por um colega advogado que já tinha antecipado o curso, a montar o nosso primeiro escritório. E no último período da faculdade, eu já estagiava no escritório grande aqui de Recife, e o dono do escritório disse, Jorge, você já está contratado, passe no AB que você começa aqui comigo. E aí eu decidi sair desse estágio e procurar montar o meu primeiro escritório, nem sabia como, nem quando, nem onde. E minha mãe chegou para mim e disse, meu filho, você está empregado. Você só basta tirar sua AB, que vai ser uma questão só de tempo. E você quer deixar tudo a perder. Algo que já está na sua mão. Amigos meus disseram a mesma coisa para mim. Jorge, tu já está empregado, cara. Tu já vai ter teu saláriozinho no final do mês. Vai se organizar. Eu já estava noivo. E eu disse, não é o que eu quero para mim. O que Deus tem para mim ainda é algo maior. Naquele contexto, o que Deus tinha para mim era algo maior. E mesmo empregado, eu decidi não aceitar continuar naquele escritório. E montei meu escritório, bem pequenininho. Um batendo no outro, mesa com mesa, cadeira com cadeira. Mas foi ali que Deus foi abençoando a mim e os meninos que caminhavam comigo. Porque eu sabia que Deus tinha uma promessa diferente para mim.
Por mais que as pessoas dissessem, é confortável, você já alcançou, já galgou, é mérito seu, eu sabia que ali não era o meu lugar. Tem sido assim com você? Você tem procurado ouvir a palavra de Deus, as orientações do Senhor para o seu presente e para o seu futuro? Por mais talvez que você tenha que enfrentar uma batalha maior do que a que você vivencia hoje, para alcançar o seu sonho, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus, quando ungiu Davi, não colocou ele nos bastidores da vida. E o que eu espero em Deus é que a nossa igreja, o nosso chamado, seja para a gente estar na arena da vida, batalhando todos os dias, ganhando e perdendo, mas sempre crescendo, ganhando e perdendo, mas sempre sendo edificado. Porque muitas vezes nós somos muito mais edificados quando perdemos do que quando ganhamos. Muitas e muitas vezes é assim. A vida, quando nos é confortável demais, ela deixa de trazer desafios que nos tornam melhores e maiores. Eu costumo conversar com minha esposa sobre os nossos filhos, porque hoje a sociedade é diferente. A gente jogava bola na rua, brincava de esconde-esconde, descia do prédio. Para alguns aqui vão lembrar disso, quando a sandália havaiana ela quebrava, a gente botava um pregozinho embaixo, ajeitava ela e estava feliz. Os nossos filhos não sabem mais o que é isso. Os nossos filhos só sabem o que é quadra, o que é clube. O lugar que eles têm para entretenimento é no prédio. É sempre dentro de 4 paredes. E sempre com muita segurança. E o desafio que nós temos como pais é: e aí? O que é que a gente vai fazer diante de um mundo diferente? Eu venho conversando com os amigos meus, dizendo que da minha casa para a escola do meu filho, porque são dois colégios, meu filho e minha filha, ele tem uma distância de mais ou menos uns 700 metros. Mas tem que atravessar uma rua e uma avenida. E eu sempre vou a pé com meu filho, porque é uma chance também que eu fico ali conversando, perguntando e tal. E aí eu decidi dizer para o meu filho Caio, Caio, agora quem vai só é você. Você vai chegar um dia que você vai ter que ir só. Eu não vou mais poder ir ao seu lado, não. Mas até esse dia chegar, você vai começar a tomar decisões. Eu vou estar aqui do seu lado. Quem vai decidir a hora de atravessar a rua é você. Quem vai decidir a hora de atravessar a avenida é você. Esse cruzamento aqui é você. E assim nós começamos. Depois de algumas semanas, eu disse, Caio, agora é o seguinte. Tu vai na frente sozinho. Tu não vai nem olhar para mim. Eu vou estar lá atrás. Quem vai atravessar a rua sozinho é você. Quem vai escolher se atravessar no sinal é você. E assim começamos. E hoje, na correria da vida do Caio, hoje é teu dia, vai-te embora. Vou contigo mais não. Aí a mãe fica, liga para o segurança, liga para o colégio. Eu digo, amor, essa hora não tem ninguém não, do administrativo não, tá? Tem que esperar ele chegar. Aí chega, liga para o segurança, assim, ele sabia, aí ele chegou. Glória a Deus, glória a Deus. Mas os nossos desafios mudam de acordo com as estações que nós vivemos. Se nós nos colocarmos sempre na posição de vítima ou de proteger todos que nos rodeiam, nunca virá amadurecimento. Talvez a maior lição de Davi, naquele contexto, é ensinar aqueles homens que andavam com ele, dizendo, respeite a decisão do Senhor, de não mexer com ele. Por mais recados que fossem dados, não podemos mexer com ele. Talvez essa tenha sido a lição de Davi para aquele batalhão de homens que seguiam com ele. E lá no final do verso diz, ele até anunciou dizendo, pode ser que ele perca na batalha, eu não sei qual vai ser o futuro dele. E o pior, esse futuro ele é incerto para mim e para você, como foi para ele também. Não se sabia se Saul perderia a vida numa guerra, numa batalha, por idade, por estar idoso, não se sabia. Ou seja, aquela situação, aquele contexto de perseguição,
não tinha uma definição. Mas mesmo assim, ele não quis mexer com esse homem. Você tem aprendido a esperar pelos seus sonhos, batalhado, mas esperado por eles? Ou você sempre tem pensado em cortar caminhos? Porque a vida, ela nos faz isso. Ela também nos coloca para encurtar caminhos. Que geralmente é a maneira mais fácil de resolver o problema. A maneira mais fácil, mais simples, é quando a facilidade vem, a gente abraçar e encurtar. Tem sido assim com você? Quando nós colocamos metas nas nossas vidas, geralmente é um traçado, é uma caminhada, é uma busca. E eu tenho para mim que muitos amigos meus também falam que quando a gente estabelece uma meta, a gente vai até alcançar a meta. Depois que termina essa meta, a gente estabelece outra, e não faz nem usufrui do que alcançou. Já vem a próxima. E quando chega a próxima, eu acho que eu nunca vou conseguir. Consegue, Deus abençoa. Qual é a próxima? É essa. E eu tenho aprendido nessa caminhada cristã de que se Deus te colocou num desafio e você alcançou, está na hora de você desfrutar. Está na hora de você desfrutar com a sua família, com seus colegas de trabalho, com seus filhos. Porque já vai vir um novo desafio. E você vai acabar esquecendo do primeiro, já pensando no segundo, e não deu o devido valor. E às vezes eu me pego orando, pedindo algo ao Senhor, que Ele já me concedeu, e eu esqueço até de agradecer. Já pedindo o próximo. Eu esqueço de agradecer pela conquista que o Senhor conseguiu, ou me deu. Que nós possamos refletir sobre essas coisas. Aqueles homens, eles souberam esperar a solução do Senhor. Diante de todo aquele cenário que pedia totalmente o contrário, duas facilidades para acabar com aquela vida, e Davi decidiu dizer não, decidiu esperar. E lá no capítulo 31 de 1 Samuel, existiu mais uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus. E naquela guerra, Saul é morto. Saul tinha um orgulho tão grande como rei, que ele decidiu não deixar ser atacado pelos filisteus e morto. Ele determinou que o empregado o matasse. O empregado, ele recusou fazer isso contra o próprio rei. E ele foi e pegou a lança desse empregado e tirou a própria vida, porque ele sabia que ali, naquele contexto de guerra, seria o último dia dele. Davi soube esperar. Ele soube fazer o papel dele. Ele soube edificar os seus companheiros de guerra, mas ele soube esperar. Apesar de tantas batalhas, de tantos desertos, o que eu convido você a essa manhã é refletir. O que nós temos feito quando batem na nossa face? Como nós temos reagido a isso? Apesar dos nossos desertos, Deus levanta pessoas para caminharem conosco, para nos darem uma palavra de exortação, de encorajamento, de acalento, de ombro, para a gente poder chorar. Você tem sido grato a essas pessoas? E por fim, acreditar que os planos de Deus são melhores que os nossos é saber o tempo de avançar, mas também o tempo de esperar. Que em Deus nós aprendamos isso, a avançar e a colocar o pé no freio. Essa é a mensagem que o Senhor nos trouxe essa manhã.
Amém? Eu convido você a reclinar sua cabeça, a fechar seus olhos, para nós orarmos. Senhor, aqui é mais uma história de um filho teu, Senhor. Um ungido teu, que teve a oportunidade de, mesmo perseguido, de mesmo correndo risco de vida, ele e seus companheiros, Senhor, ele aprendeu a respeitar a tua vontade e não a dele. Que nós aprendamos isso, Senhor, com pessoas que nos atacam, com pessoas que nos tiram de prumo, às vezes com palavras, com ações ou omissões. Como tu, Senhor, se mostrou ali na cruz por nós, nos redimiu dos nossos pecados, não confrontou ninguém ali, mas deu a própria vida na cruz. Que nós aprendamos assim, a caminhar contigo. Que o Senhor coloque a nossa mente nesse momento, as pessoas que nos ajudaram a chegarmos até aqui, Senhor. Porque se fosse somente pelas nossas mãos, com certeza não estaríamos aqui, ou não chegaríamos onde estamos hoje. Que a gente tenha esse voto de gratidão. E eu convido você a mandar uma mensagem, talvez mais tarde, para essas pessoas, que o Senhor coloque no coração de quem se sentir convidado a fazer isso. E ao fim, Pai, obrigado porque nós temos caminhado na fé de saber que teus planos são melhores que os nossos, que nós possamos avançar com a tua vontade, sob a tua vontade, e parar também sob a tua vontade, Senhor. Porque os nossos planos são muitos, mas os teus são muito melhores e maiores que os nossos. É por isso que essa manhã nós te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.